Bom, então nesse primeiro bloco sobre os precedentes judiciais essenciais, né? Nós vamos falar agora de fato sobre a jurisprudência no âmbito do segurado especial. Eu separei para vocês aqui o caso da aposentadoria por idade híbrida. Aposentadoria por idade híbrida, como é que a jurisprudência resolveu as questões envolvendo esse benefício. Então, para começar, vamos explicar um pouco do que se trata a aposentadoria por idade híbrida. Bom, o que é que acontece? Até 2008, a gente tinha apenas a aposentadoria do trabalhador rural, chamada de pura, né? Ou seja, o trabalhador precisava comprovar, além da idade, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, ele precisava comprovar 180 meses de trabalho rural, né? De trabalho rural e ponto final. E essa aposentadoria ela não abrangia aquelas pessoas que em alguns momentos se afastavam do trabalho rural e iam para atividades urbanas, passavam lá 2, 3 anos. Então observou-se que havia ali uma certa injustiça, né? Quer dizer, a pessoa que nunca contribuiu, mas que trabalhou na roça, teria aquela aposentadoria, e aqueles outros que tivessem alguma contribuição além de 120 dias ali naquele meio, não teriam como se aposentar, nem como urbano, porque não tinham os 15 anos de urbano, nem como rural, porque não tinham os 15 anos de rural puro. Então, a Lei 11.718 de 2008 fez uma mini reforma ali sobre o trabalhador rural e incluiu a aposentadoria que a doutrina passou a chamar de híbrida. O que é essa aposentadoria? Permitiu-se você somar, né, para a formação desses 180 meses de carência, permitiu-se a soma do trabalho rural com o trabalho urbano. Só que o legislador disse: bom, já que você vai somar o urbano com o rural, você vai ter que atender aos requisitos da idade do trabalhador urbano e não do rural. Então, o homem teria que se aposentar, né, nesse sistema com 65 anos de idade e a mulher, na época, com 60. Hoje, a partir da emenda constitucional 103 de 2019, essa idade da mulher passou para 62 anos, não é mais 60, né? Mas na época era 60 para a mulher, 65 para o homem. Ou seja, a idade da aposentadoria do trabalhador urbano, só que podendo somar o trabalho rural com o trabalho urbano. Isso foi inserido lá na Lei 8.213, no artigo 48, parágrafo 3º. Então, esse é o cenário da aposentadoria por idade híbrida. Só que acontece, né? Eu lembro que eu entrei na Procuradoria Federal justamente em 2008, quando foi a edição dessa Lei 11.718. Então comecei a trabalhar, né, com a primeira interpretação que surgiu ali por parte do INSS. E qual foi essa interpretação? Bom, o INSS pensou o seguinte, interpretou da seguinte forma: bom, essa aposentadoria híbrida, na verdade, ela é uma aposentadoria concedida ao trabalhador rural. Então, temos algumas exigências. Bom, para você obter essa aposentadoria, em primeiro lugar, o último trabalho exercido até completar a idade ou até o requerimento administrativo terá que ser necessariamente rural. Veja que eu estou falando da interpretação inicial do próprio INSS e não ainda da jurisprudência, tá? Então o INSS disse: a sua última atividade, trabalhador, tem que ser rural para que você obtenha essa soma e se aposente nessa modalidade de aposentadoria híbrida. Além disso, como ela é uma aposentadoria típica do trabalhador rural, nesses 15 anos de trabalho você vai ter que demonstrar que a maior parte desse trabalho foi rural. Né? O trabalho predominante foi rural e só o menor trabalho é que foi urbano. E outra coisa, você tem que fazer essa soma do trabalho urbano com o rural nos últimos 15 anos antes do implemento da idade, e não em qualquer 15 anos, ou seja, não se aproveitava, segundo o INSS, o tempo rural remoto, ou seja, aquele tempo que você trabalhou lá antes de 1991. Então, esse foi o primeiro quadro interpretativo trazido pelo INSS. Né? E aí, a advocacia não se conformou com essa interpretação e foi buscando o judiciário. Tivemos diversas interpretações divergentes, né, nesse meio tempo, até que começou a mudar lá em 1º de abril de 2018, né, teve a partir de uma ação civil pública
de âmbito nacional, o INSS já começou a mudar, né, essa sua posição, mas o que tivemos definitivamente, né, até aqui foi o julgamento pelo STJ do tema 1007. Veja, tema 1007 do STJ, que nós vamos tratá-lo nesse bloco, foi quem resolveu, né, até aqui de forma definitiva, porque é um tema repetitivo, pode ser que mude, mas o que está em vigor hoje é esse entendimento do STJ no tema 1007, que na verdade ele veio contrariar, né, todas essas interpretações que eu acabei de falar que a autarquia previdenciária tinha nesse começo. Então o STJ passou a entender totalmente diferente. Eu trouxe um caso para a gente entender, como é que ficou essa questão. Então vamos entender num caso aqui simulado. Bom, então aqui eu trouxe a situação, ó, de João, né? Situação aqui do nosso personagem João. Digamos que ele tenha 65 anos de idade, veja que é a idade da aposentadoria para o trabalhador urbano, né? Ele tem 65 anos de idade. Ele trabalhou como agricultor por 5 anos, quando? Entre 1980 e 1985. Veja, um tempo remoto, né? Lá atrás, antes de 91. Ficou sem trabalhar em nada durante muitos anos e só voltou a trabalhar agora como urbano de 2012 até 2022. Veja, 2012 e 2022, quando ele completou 65 anos. Então, o que é que nós temos aqui nesse caso? João, ele tem um trabalho rural remoto de 5 anos, lá entre 1980 e 1985. Ficou muitos anos sem trabalhar, só voltou a trabalhar aqui em 2012. Veja, de 85 ele só voltou a trabalhar em 2012 e trabalhou até 2022, ou seja, 10 anos. Então ele tem 10 anos de urbano, 5 anos de rural, mas é um tempo remoto, e ele completou a idade de 65 anos. A questão é, em primeiro lugar, ele vai ter direito a essa aposentadoria por idade híbrida, né? Outra coisa, esse tempo rural que ele trabalhou remoto lá de 80 a 85, esse tempo vai ser contado. O fato de ele ter passado muitos anos, de 85 até 2012, sem trabalhar em nada, isso vai atrapalhar. O fato dele ter trabalhado mais tempo como urbano do que como rural vai atrapalhar, porque veja que ele trabalhou 10 anos como urbano, né, 2012 até 2022, e só 5 anos como rural. Isso vai atrapalhar a situação dele, porque quando ele completou a idade, 65 anos, ele era trabalhador urbano e não mais um trabalhador rural. Então foram essas questões que foram levadas ao judiciário, e o STJ, lá no tema 1007, foi que resolveu. Então, as respostas são as seguintes. Em primeiro lugar, haverá sim direito à aposentadoria híbrida nesse caso. Por quê? Porque a soma do trabalho rural com o trabalho urbano equivale a 180 meses, né? Os 15 anos de trabalho. Outra coisa que também o STJ decidiu quanto a isso é que não importa, veja, não importa se o tempo prevalecente é urbano ou rural. Nesse caso aqui, o tempo prevalecente foi urbano, 10 anos de urbano e só 5 de rural. Não importa, o que importa é que a soma alcance 180 meses. Outra coisa que o STJ decidiu, o tempo rural remoto pode sim, tempo rural remoto é aquele anterior à Lei 8.213, ele pode sim ser contado para aposentadoria híbrida. Então, mesmo que ele tenha trabalhado como rural lá em 1980 até 1985, isso pode ser qualquer época, esse tempo vai ser sim utilizado para a aposentadoria híbrida. E não importa também se, quando ele completou a idade, no caso 65 anos, se ele estava trabalhando como urbano ou como rural. No caso, ele estava trabalhando como urbano, né? Então, a gente tem que observar, em primeiro lugar, a idade atualmente para se aposentar do homem, 65 anos, mulher, 62, né? Desde a reforma da Previdência, passou a ter um aumento progressivo de 6 meses daquela idade, de 60 até chegar em 62. 2023, essa idade já é de 62 anos, né? Já estabilizou. Desde 4 de 1 de 2000
2018, né? O INSS já passou a reconhecer, né? Ou seja, até 4 de 1 de 2018, o INSS entendia que para a aposentadoria por idade híbrida, o segurado teria que provar que na DER ele estava trabalhando na agricultura, né? Não poderia estar com vínculo urbano. Mas a partir de uma ação civil pública que houve de âmbito nacional, o INSS expediu um memorando de IRBEM número 1, de 4 de 1 de 2018, já estabelecendo que para requerimentos com DER a partir de 5 de 1 de 2018, seriam aceitas as situações daqueles agricultores que fossem agricultores ou urbanos na DER, né, ou no implemento da idade, até que o STJ, no tema 1007, pacificou o tema no sentido de que não é preciso ser agricultor na DER ou no implemento da idade. Pode ser urbano ou pode ser rural, né? Ou seja, como a lei não fez essa distinção, não poderia o intérprete fazê-lo, né? Então você pode ser urbano ou pode ser rural no momento que implementou a idade, pode ter trabalhado mais de urbano do que como rural, não importa o trabalho prevalecente, o que importa é que na soma do rural com o urbano atinja os 180 meses, não importa se esse trabalho foi remoto, esse trabalho rural foi remoto, anterior a 91, o que importa é que ele tenha trabalhado e que na soma dê os 15 anos e que atinja a idade, 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Então vamos ler o tema 1007, depois dessa explicação a leitura fica mais fácil. Então aqui é a tese firmada no tema 1007 pelo STJ, que é de 4 de 9 de 2019. Então ele disse lá: o tempo rural, tempo de serviço rural, ainda que remoto, veja, ainda que remoto e descontínuo, veja lá que no exemplo de João ele passou muitos anos sem trabalhar em nada, então foi um trabalho descontínuo. O tempo rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213, de 91, pode sim ser computado para fins de carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento de contribuições, também teve essa decisão, não precisa de contribuições, seja qual for a predominância, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Então, tudo que falamos até agora está resumido aqui nesse tema 1007 do STJ, que está em plena aplicação. Então vejam a importância que tem o conhecimento da jurisprudência para resolver os casos. No caso da aposentadoria por idade híbrida, tudo se resolveu aqui nesse tema 1007 do STJ. Se você não trabalhar com esse tema, você vai ter decisões ainda de juízes que não conheçam ou que não concordem com a decisão, aplicando aqueles primeiros entendimentos do INSS que eu falei sobre a matéria. Então vejam que a partir daí, desse entendimento do STJ, a TNU, que tinha um entendimento diferente, veja, a TNU entendia conforme o INSS, depois desse tema de 2019, esse tema 1007 do STJ, se alinhou. Então, no julgamento do tema 168, em revisão, a TNU disse a mesma coisa que disse o STJ no tema 1007. Repetiu ali o que tinha. E, por fim, para a gente dar uma atualizada aqui na matéria, em 14 de julho de 2023, foi publicada a Instrução Normativa número 151, né, que revogou o Memorando de Bem número 1, que era de 4 de janeiro de 2018, e incorporou essas normas à IN 128 de 2022. Então, hoje, nós temos toda essa questão que foi julgada pelo STJ no tema 1007, ela já está incorporada à própria IN 128, né, que é ali o livro principal dos previdenciaristas. Então, desde 2023, agora, desde essa portaria 151, dessa instrução normativa 151 de 14 de julho de 2023, que nós já temos toda essa regulamentação que foi trazida pelo STJ, nós temos agora positivada na IN 128 de 2022. Eu trouxe aí para vocês. Não vou ler porque é basicamente uma repetição daquilo que foi colocado pelo STJ. Então, temos aí todo esse regramento
importante, prático da aposentadoria por idade híbrida, resumido no tema 1007 do STJ. É por isso que a gente traz aqui nesse curso esse destaque, essa importância do conhecimento sistematizado e atualizado da jurisprudência para resolver os problemas que acontecem a respeito do trabalhador rural, do segurado especial. Então, quanto à aposentadoria por idade híbrida, nós fechamos esse bloco e vamos, a partir dos próximos blocos, trazer outros casos envolvendo segurado especial e que são resolvidos pela jurisprudência. Vamos ver de que forma a jurisprudência resolve esses casos. Então, até os próximos blocos.